Olá, bom dia! Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do nosso programa Saúde em Foco. Nós estamos ao vivo a partir de agora pelo canal 23.1 da TCM e também pelo canal da UERN TV no YouTube. Estamos retornando agora, uma semana depois, estávamos com as nossas atividades suspensas devido aos problemas pelos quais o Estado está passando, as questões de segurança. Mas aos poucos estamos voltando aqui à normalidade e hoje já estamos voltando com o nosso programa no formato ao vivo. E nesta quinta-feira, no programa Saúde em Foco, nós vamos falar sobre correções dentárias. Isso mesmo, uso de aparelho ortodôntico, você que tem o dentinho torto, tem a mordida torta. Vamos falar sobre todos esses assuntos hoje aqui no nosso programa e por isso estamos recebendo aqui no nosso estúdio a dentista doutora Cleice Bezerra. Bom dia, doutora Cleice, seja bem-vinda. Bom dia a todos que nos assistem. Isso é a segunda vez e é uma satisfação imensa estar aqui, tirando as dúvidas, levando informação de saúde à população. Só passa no Mossoró, né? Não, todo estado assiste a gente. Então, todo estado, achei muito legal quando cheguei aqui que ela disse que tinha muitas perguntas, então assim, a gente fica muito feliz em tirar as dúvidas e levar realmente informação de saúde a toda a população. Muito bem, e eu já começo perguntando o seguinte, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre os três tipos de ortodontia que temos, né? A gente tem a corretiva, a preventiva e a interceptativa. Qual é a diferença entre elas? Então, a ortodontia, primeiro eu vou começar falando também, você colocou os tipos, eu vou falar o que é a ortodontia, né? Muita gente pensa que a ortodontia é só um aparelho. Não, gente, a ortodontia ela se subdivide, você falou em três, mas uma engloba a outra, que é a preventiva e a interceptativa. É quando a gente identifica o problema, a má posição dos dentes na criança, por exemplo, e a gente consegue levar essa criança a não usar um aparelho fixo, por exemplo, que é aquele aparelho metálico, onde a maioria das pessoas conhecem. Então, a ortodontia é a especialidade da odontologia que ela corrige a posição errada dos dentes ou do osso maxilar. Esses tipos de ortodontia é aquela que, como eu já tinha falado, da corretiva e da interceptativa, a preventiva, e a corretiva é quando o problema já está instalado na fase adulta e a gente não tem mais como usar, por exemplo, um aparelho ortopédico, né? O aparelho ortopédico ele vai prevenir que leve a um aparelho fixo. Geralmente, doutora, vai ser usado? Não. Geralmente a gente interfere antes, né? Vê o problema na criança, por exemplo. Uma criança, ela tem uma mordida profunda, por exemplo, aos 6 anos de idade, acontece demais, né? O que é que a gente faz? A gente usa aparelhos ortopédicos para que essa criança não vá a usar um aparelho fixo posteriormente, entendeu? Então, tem essas duas etapas da ortodontia que é bastante importante que as mães, elas percebam ou ela leve a criança, né? É importante frisar para levar a criança ao consultório odontológico para a gente identificar isso e levar a correção. E a gente intervir de forma positiva para essa criança. O aparelho ortopédico que você fala é o aparelho móvel, aquele que é só o ferrinho, é isso? Não, o aparelho ortopédico móvel é aquele mais comumente conhecido como a contenção, no final do aparelho. Mas tem aparelho móvel que tem uns fios, tem umas grades, sabe? Tem vários tipos de aparelho no mercado que a gente pode lançar mão para corrigir o problema. Tem ele móvel e tem ele fixo, né? Tem crianças que a gente usa. Depende muito da condição também da criança. Quando a criança ela colabora com o tratamento, ela já está maiorzinha, a gente consegue lançar mão de um aparelho que ela coloque e tire o móvel. Mas quando é uma fase mais difícil, a gente coloca ele fixo, porque aí ele não sai, ele vai acontecer o movimento que a gente espera. Doutora Cleice, um dos problemas bem comuns é a questão de dentes tortos. Mas quais seriam outros problemas que poderiam ser resolvidos com o uso de aparelho ortodônticos? Quais são os casos em que necessitam o uso desse aparelho, além de dentes desalinhados, tortos, né? Sim, o dentorto é uma dos problemas, né, que é muito frequente. Na maioria das vezes, 90% dos casos, os pacientes procuram pelos dentes estão desalinhados. Mas temos, como eu falei, mordida profunda, que é quando o paciente sorri e não mostra os dentes de baixo, só mostra os de cima. Isso é um caso de mordida profunda. O caso em que o paciente não consegue tocar os dentes não se tocam. Então, o caso de mordida aberta, né? Um caso de mordida cruzada, quando o queixinho está mais à frente do que o maxilar superior. Então, tem vários casos, mordida profunda, mordida aberta, mordida cruzada, né? Que são vários tipos de patologia, mas não comumente falando é mais essa questão. Existe uma idade adequada para se começar a usar um aparelho ortodôntico ou em qualquer idade? Isso é uma pergunta interessante, né?
Às vezes a gente pega uns pacientes em que eles dizem assim, doutora, eu não tenho mais idade para usar aparelho, né? E não é assim, gente. A maioria dos casos do meu consultório são pacientes idosos, são crianças, a gente tem muito paciente criança. Então a criança, eu sempre converso bem com a mãe. Ela vai colaborar com o tratamento? Se ela for colaborar, vamos intervir logo, não vamos levar para uma fase adulta. Mas se a gente vê que tem um pouco de dificuldade, que a gente não vai conseguir, vamos esperar ela ficar com uns 7 anos, 8 anos, né? Uma fasezinha melhor para se adaptar ao aparelho ortopédico e a gente intervir, mas não tem uma idade certa, não. Varia mais da condição do paciente. Também não tem uma idade limite, não. Doutora Cleice, hoje em dia a gente sabe que existem alguns tipos de aparelhos que eles são bem discretos, que a gente quase não nota. Antigamente tinha só aqueles metálicos, né, que a gente via logo assim de longe, e hoje em dia já existem os mais discretos. Queria que você falasse um pouquinho sobre que aparelhos são esses e em quais casos são indicados esses tipos de aparelho. Pronto, hoje a gente tem no mercado o aparelho invisível, né, que são os Invisalign, que são os aparelhos que são as plaquinhas que o paciente está usando. Gosto muito desse aparelho, tem resultado muito satisfatório, porém, se o paciente não usar, o tratamento não anda, né, que são as plaquinhas, a gente entrega as plaquinhas do paciente. Se ele não usar, não vai acontecer. E tem os aparelhos de cerâmica, né, os de safira, que tira a imagem daquele aparelho metálico que é feio, né, e faz o tratamento da mesma forma e ainda por cima é mais estético. Então tem esses dois tipos de aparelho. Mas deve ser um pouco mais caro também, ou não? Não, o aparelho Invisalign, os invisíveis, eles são um custo um pouquinho alto, mas o cerâmico não, já está mais acessível. Isso, já está mais acessível. Maravilha, muito bom saber. Nós vamos agora para o nosso quadro Mito ou Verdade sobre o tema de hoje. Roda a vinheta. Nós vamos fazer aqui algumas afirmações e a nossa convidada vai explicar pra gente se aquilo é um mito, se é uma verdade ou é uma meia-verdade, né? Às vezes acontece também. Vamos aqui à nossa primeira afirmação, doutora Cleice. O uso de chupeta por muito tempo pode acabar entortando os dentes da criança. Isso é um mito ou isso é uma verdade? Isso é uma verdade. Não entortar, mas ele vai conseguir... O arco superior da criança, o céu da boca, né? Mais conhecido, ele vai ficar com o formato da chupeta. Então, a criança, se a mãe não consegue tirar ela até os 2 anos de idade, ela pode usar até os 2 anos de idade, depois a gente tem que remover, porque senão o arco superior, o céu da boca, vai ficar com o formato da chupeta. E aí vai ocasionar dentes tortos, mordidas abertas, então a gente tem que intervir. Se tira aos 2 anos, se a mãe consegue tirar, o arcabouço do paciente superior vai conseguir voltar, mas se não, aí vai ter problemas. Para a criança que chupa o dedo também? O dedo ainda é pior. O dedo fica o formato todinho do dedo. Fica o formato inteiro do dedo. Então, o dedo ainda é uma condição bem mais complicada do que a chupeta. E é mais difícil de tirar também, porque a chupeta você pega e esconde e o dedo vai fazer o quê? É mais difícil tirar. Entre o dedo e a chupeta, vamos ficar com a chupeta. Mas o que é que eu recomendo? Mães, tirem a chupeta até os 2 anos de idade. Muito bem, fica o recadinho aí. Vamos aqui a mais uma afirmação. O tratamento em adultos é mais demorado que em crianças e adolescentes. Verdade ou mito? Não, é mito. Geralmente o tratamento ortodôntico, ele dura no máximo 24 meses, 2 anos, tanto em criança como em adulto. Em criança a gente consegue o avanço mais rápido, porém a gente tem que manter aquele osso no lugar. Se eu consigo, por exemplo, abrir o céu da boca de uma criança, realmente vou abrir com 2 semanas, mas eu tenho que continuar com esse paciente para ter uma estabilidade e com um aparelho fixo. Então, não é essa questão de mito e verdade. Vai acontecer mais rápido num adolescente, numa criança? Vai. Mas o tempo de tratamento, às vezes, é o mesmo tempo, de 12 a 24 meses. Muito bem. Vamos aqui a mais uma afirmação. Pessoas que usam o aparelho tendem a ficar com os dentes amarelados. E aí, isso é um mito ou é uma verdade? Isso é um mito. A questão dos dentes amarelados é porque o aparelho, independente se for o metálico ou se for o estético, ele esconde um pouco a cor do dente. E se o paciente ele não tem uma higienização correta, aí vai ficando restinhos de comida, de alimento e vai amarelando. O aparelho, mas o dente não. O dente ele fica, vamos dizer, escondido pelo aparelho, aí dá a impressão que ele está mais amarelado, mas não. Ele é daquela corzinha dentro. O que às vezes acontece muito é, doutor, eu estou com um dente mais amarelo. Aí quando eu olho, tá cheio de restinho de comida, ou comeu alguma coisa antes com corante. Comidas com corante hoje pigmenta muito o dente. E aí, se o paciente ele tem o hábito de comer muita... Na verdade, hoje, todas as comidas têm corante, né?
Então, assim, hoje é meio que inevitável não usar comidas com corantes, mas o fato do corante manchar os dentes, mancha e mancha, pigmenta muito. E você falou aí a questão da higiene correta. Por usar aparelho, a pessoa tem que ter um cuidado a mais? Como dicas de como fazer essa higienização correta para as pessoas que usam aparelho? Realmente, o uso do aparelho, ele dificulta um pouco a escovação, né? Principalmente o uso do fio dental. Eu tenho muitas queixas de eu não consigo usar o fio dental. Mas tem que passar o fio dental, porque o aparelho ele vai reter mais comida. No que ele retém mais comida, o paciente fica com um pouco dificuldade para higienizar. Mas hoje eu já recomendo escovas específicas para o aparelho, porque elas vão ser menorzinhas no meio, e aí o paciente consegue escovar, por exemplo, a pecinha do aparelho, que é onde retém a comida. O uso do fio dental, tem fio dental específico que facilita. Agora, claro, tem que ter um pouquinho de paciência e usar, vamos dizer assim, programar, né? 20 minutinhos do dia para usar o fio dental para escovar de forma melhor, entendeu? Mas o uso da não higiene prejudica muito o tratamento do aparelho. Muito bem, temos aqui a última afirmação do dia. Durante o tratamento, o paciente deve evitar mascar chiclete. Mito ou verdade? Verdade. Explica então por quê. Vamos lá. Não só o chiclete, durante o tratamento eu sempre recomendo que é para os pacientes ele não comer nada duro. Quando eu digo algo duro, não é algo com caroço, não é uma carne não, sabe? Não, carne não, eu digo uma rapadura. Complicado para quem usa aparelho, então evita-se o uso da rapadura, evita-se o uso de alimentos pegajosos. O chiclete é um alimento muito pegajoso. Por mais que a gente use o melhor material que existe no mercado, o chiclete, se ele for muito pegajoso, aqueles confeitos de caramelo, por exemplo, eles conseguem remover o aparelho, a pecinha do aparelho, então a gente precisa evitar o uso de alimentos duros e pegajosos. Muito bem, explicado. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltaremos com mais informação para você. Não sai daí. O Sobre Humanas é um programa quinzenal que conta com a presença dos professores Guilherme Paiva, Carla Cristine e Ailton Siqueira, além de ex-alunos dos cursos de Humanas da UERN. A cada edição é discutido um assunto relevante para a sociedade e que foi tema de mestrado. Programa Sobre Humanas, terça-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 da TCM e no YouTube da UERN TV. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN TV. O Futura faz 25 anos. Estamos de cara nova, mais modernos e atuais, mais próximos de você. Firmes com o compromisso, levar educação de qualidade para todos. Somos um espaço de troca. Cocriamos com nossos parceiros, educadores, com você. Celebramos as conquistas até aqui e seguimos otimistas por um mundo melhor. Juntos, despertamos futuros. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na UERN TV. Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco desta quinta-feira, aqui pela UERN TV. Hoje estamos falando sobre correções dentárias, né? Sobre o uso de aparelho ortodôntico, os principais problemas aí com os nossos dentes, né? E tivemos muitas participações do nosso público, muita gente mandou perguntas lá na nossa caixinha do Instagram e são essas perguntas que a gente vai responder agora. É o quadro Quero Saber. A nossa convidada de hoje é a doutora Cleice Bezerra. Mais uma vez aqui no nosso programa está tirando todas as nossas dúvidas e vai agora começar a responder as perguntinhas do nosso público. E a primeira pergunta que nós temos aqui é da Letícia Oliveira. A Letícia pergunta, falando um pouquinho sobre denticismo. Além da dor, quais outros malefícios o paciente pode ter se não extrair o denticismo?
Bem, assim, na questão da ortodontia, o aparelho, o siso, né, mais conhecido, ele atrapalha se a gente não conseguir, se os dentes forem muito tortos e ele não conseguir trazer esses dentes para trás, para alinhar. Então, esse dente precisa ser removido, né? A gente recomenda muito tirar esses dentes nesses casos. Mas, Letícia, de forma geral, a gente não tem, a maioria das pessoas hoje em dia não tem mais espaço na boca para suportar esse dente. Então, o que é que a gente recomenda? Remover mesmo. É um dente difícil de escovar, é um dente que às vezes vem causando muita dor. A escova, se for uma escova de adulto, às vezes não consegue chegar até lá atrás, né? Então, eu recomendo realmente remover. O malefício é causar dor e no tratamento do aparelho é atrapalhar a movimentação ortodôntica, entendeu? Se não tiver espaço suficiente, às vezes a gente pede para... Se eu precisar fazer uma distalização, por exemplo, que é colocar os dentes para trás, eu não tenho espaço, então eu removo o terceiro molar. Muito bem. A próxima pergunta do Léo Moura é meio que complementando essa primeira dúvida da Letícia. O Léo pergunta o seguinte: é melhor fazer a correção dentária antes ou depois da extração dos sisos? Isso é uma pergunta bastante interessante. O que é que eu geralmente recomendo? Primeiro, é importantíssimo fazer um planejamento, né? O paciente chegou, eu nunca digo assim, antes ou depois, depende. Como é que está o planejamento? Como foi feito o planejamento? Foi feitas as radiografias, as fotografias. A gente, quando inicia o tratamento ortodôntico, Léo, a gente pede uma série de exames, precisam ser analisados, precisam ser calculados. Não sei se você já fez esse exame, mas é um exame bem específico. A gente faz toda essa análise, faz o planejamento, senta com o paciente e decide. Vai ser preciso remover ou não, mas diante de dados, de fotografias, de radiografias, de análise. Aí sim a gente decide se vai ser antes ou se vai ser depois. Ou até se vai ser durante o tratamento. Durante, muito bem. Todas essas possibilidades vai depender da análise do caso. Isso. Muito bem. Temos aqui a dúvida também. Lu Nascimento mandou a seguinte pergunta: existe um período mínimo que a pessoa tem que usar aparelho, por exemplo, por 1 ano? Ou varia de pessoa para pessoa? Isso era uma coisa que a gente estava comentando há pouco tempo, né? Não existe um período mínimo. Por exemplo, eu tenho um paciente, que é o Renan, que é um paciente que ele tinha o queixinho para frente e tinha a mordida aberta. Então, o que é que a gente conseguiu terminar esse tratamento em 10 meses? Não é um negócio, uma regra, 1 ano, não. Se a gente conseguir tratar o paciente da melhor forma, o paciente ficar satisfeito, a gente pode remover antes. Eu removi esse caso em 10 meses. Então, não tem Acho que era o sonho de todo mundo que usa aparelho conseguir remover em tão pouco tempo. Exatamente, principalmente de noivas, né? Eu recebo muitas noivas no consultório que é um tempo muito limítrofe, né? Então, a gente consegue, sim, um período menor de tempo. Muito bem, respondido. Temos também a pergunta da Marília Cavalcante. Ela quer saber: quanto tempo depois posso retirar a contenção fixa que coloquei após usar aparelho? Marília, depende, tá? Depende. Qual é a contenção fixa que você está usando? É no arco superior? É no gente de cima? No gente de baixo? Se for no gente de baixo, depende de como era seu gente antes. Geralmente, na maioria dos casos, é eterna. Enquanto você quiser seu dentinho lá alinhado, bonitinho, arrumado, você vai usar. Se você tirar antes, ou se você não quer mais ter a contenção, os dentes vão retornar o que era antes. Se antes tinha um dente torto, vai voltar a ser torto. Entende? Sério? Se tinha um espaço, exato, comprovado na literatura. Então, tem contenção fixa pro resto da vida. Enquanto você quiser os dentes arrumados, você tem que usar a contenção fixa. Tanto se for no inferior como no superior. Isso. Também? Geralmente o superior são contenções móveis, né? Que geralmente o paciente usa em torno de 2 anos. Mas se o caso dele for uma contenção fixa em cima também, ele vai usar eternamente. Tá ótimo, respondido, Marília. E vale para mim também, porque eu também uso a contenção faz muito tempo e eu também tinha essa dúvida. Inferior? Sim, inferior. Quando eu você quiser o dentinho faz arrumado, uns 15 anos já. Mas aí, como a gente acostuma, também não me incomoda mais, também não vou tirar, não deixar aqui, não está fazendo mal, isso. Né? Exatamente. Muito bem, vamos aqui a mais uma participação. A Maria Fernandes. Ela pergunta: o que fazer se a pessoa com aparelho tem bruxismo e não consegue o resultado esperado? Maria, é a Maria? Maria Fernandes, isso. Maria, é o seguinte, um paciente com bruxismo, ele consegue sim usar o aparelho ortodôntico, né? Depende muito de como foi planejado o seu caso. O que foi que o ortodontista conversou com você, o que foi que ele planejou. Porque na maioria das vezes a gente consegue sim o tratamento com o aparelho ortodôntico. Claro que você também tem que tratar a causa do bruxismo, né? O que é que está causando o bruxismo? Você está tratando também? É um trabalho em conjunto, não é só ortodontia, né?
Você está com um problema psicológico que está gerando isso? O que é? Qual é o fator? Então tem que ser tratado também. Mas não tem um negócio assim, quem usa aparelho com bruxismo não vai acontecer o resultado. Acontece assim. Agora vamos tentar também remover a causa do bruxismo, né? Um interfere no outro. Mas que dá para acontecer o movimento, sim, dá. Perfeito. Temos outra participação da Maria Fernandes. Ela mandou 2 perguntinhas. A outra pergunta é a seguinte: a correção é mais rápida quando se usa o aparelho dentário de porcelana? Não, Maria, né? É. Não é a mesma coisa. A diferença dos aparelhos é só a estética. O aparelho metálico ele vai funcionar da mesma forma do aparelho de porcelana. O que é que muda? É a estética, mas ele vai acontecer o movimento do mesmo jeito. Outra coisa, complementando a pergunta de Léo, acho que foi o Léo que perguntou, o tempo dos 10 meses, né? Hoje, Léo, antigamente o pessoal usava 4, 5, 6 anos. Hoje não. Hoje a gente já tem artifícios, por exemplo, microimplantes, que a gente consegue associar o tratamento e fazer essa movimentação mais rápida. Então, por isso que no caso do meu paciente passou 10 meses, e no caso das noivas também, a gente consegue num curto período de tempo. Muito bem. Temos também a Karine Furtado. Ela pergunta, mais uma vez, relacionada à questão da idade para se usar aparelho. Ela pergunta até que idade a pessoa pode colocar aparelho e se demora mais a corrigir quando a pessoa já é adulta. Existe uma idade limite ou não? Não existe uma idade limítrofe. Né, como eu estava falando, eu tenho pacientes que vêm para colocar, por exemplo, uma prótese e os dentes estão tortos, então para suportar a prótese, os dentes têm que estar alinhados, arrumados, na posição vertical, ele não pode estar torto. Então a gente faz uso do aparelho ortodôntico depois para preparar para a prótese, depois em seguida a prótese. Como também crianças, né, eu já tinha falado, mas eu vou reforçar, se as mães perceberem alguma coisa diferente no encaixe dos dentes, na mordida dos seus filhos, é bom procurar um especialista. O Valderlânio Matos, ele pergunta, através de uma avaliação, já é possível saber quanto tempo levará para fazer a correção dentária? Tem como fazer essa avaliação e dizer ao paciente, pelo seu caso, levaremos aproximadamente X tempo ou não tem como saber? Não, tem. A gente tem como dar uma previsão de tempo, porém, não é só o paciente, não é só o profissional. O paciente ele tem que colaborar. Se ele vai uma vez e passa 3 meses sem ir, aquele tempo não vai ser contado. Não evoluiu em nada, né? Exatamente. Então, assim, o tempo que a gente diz, se eu digo, vamos fazer um tratamento em 18 meses, são 18 vezes que o paciente vai vir até finalizar o caso. Só que o que acontece muito é pacientes que vêm um mês, 4 não, 3 não. Então, depende também do paciente em colaborar com o tratamento. Mas sim, a gente consegue dar uma previsão de tempo de tratamento. Respondido, então. Temos a participação da Estela Vieira. Ela pergunta se o SUS oferece esses tipos de correções dentárias. Não, até onde eu sei, Rafaela, o SUS não... Estela não oferece o tratamento ortodôntico. Até onde eu sei, não. Ok, amiga, temos que tirar do bolso mesmo. Mas vale a pena, né? É um investimento, na verdade, é a nossa saúde. Exatamente. Né? Não é só questão estética, é a questão da mastigação, da função, tudo interfere para você, da fonação também, para você ter uma qualidade de vida melhor. A Vitória Alves, ela pergunta se é normal a gengiva ficar mais sensível quando se usa aparelho. Vitória, depende, né? Tem vários fatores que podem levar uma gengiva a ficar sensível. O aparelho por si só não causa isso, mas vamos avaliar como é que está o caso. Assim, a gengiva está sangrante, a gengiva dói, como é que está a situação? O aparelho por si só não causa isso, tá? Então tem vários fatores que têm que ser analisados. Então seria bom você procurar um especialista. Melhor uma investigação para saber direitinho. Investigar. A Paola Santos, ela pergunta, existe algum caso de correção dentária que apenas cirurgia resolve? Existe sim, que é o caso do paciente onde o queixinho ele é mais para frente, né? O arco inferior é maior do que o arco superior. Então, nesses casos, na maioria das vezes, a gente consegue fazer umas correções de posição do dente e adequar melhor essa mordida do paciente. Mas quando isso não é possível, o paciente ele vai sim para a cirurgia, só que antes de ir para a cirurgia, a gente prepara ele para ir para a cirurgia. Aí o cirurgião ele vai diminuir um pouquinho esse osso de baixo e reposicionar a mordida do paciente da melhor forma possível. Mas existe sim os casos mais conhecidos como classe 3. Ok, temos aqui mais uma perguntinha. O Diego Souza, olha a curiosidade dele. É comum que uma pessoa precise usar aparelho por mais de 5 anos?
Você já falou aqui em tempos curtinhos para o tratamento, e no caso do Diego, 5 anos, é comum? Não, 5 anos, assim, não é uma coisa assim que tem que ser visto, assim, né? O que foi que o ortodontista te falou, Diego? Ele lhe deu um prazo, ele deu 2 anos, né? Você está indo direitinho, como a gente tinha falado anteriormente? 5 anos eu acho um tempo muito grande, né? Ele provavelmente o aparelho ele causa um problemazinho no periodonto. Se não tiver o periodonto que eu digo é o tecido que sustenta o dente. Então tem que ser avaliado como é que está sendo esse tratamento, né? Então, acho que é melhor você questionar um pouco, perguntar se o que foi proposto no início está sendo cumprido, né? Porque 5 anos eu particularmente acho muito tempo. Vamos procurar aí um especialista, Diego, para saber direitinho. A Kalina Machado, ela pergunta sobre as facetas de porcelana. Quais os riscos e benefícios das facetas de porcelana? Depende também muito do caso, sabe? A faceta de porcelana ela é muito bonita, mas o que é que incomoda no paciente? É a estética, é a forma do dente, é uma opção também. Tem pacientes que não quer, por exemplo, tem um dente um pouco levemente torto, não quer usar o aparelho para corrigir, ou um paciente que tem um espaço aqui na frente do dente, nos primeiros dentes de cima, não quer corrigir com o aparelho ortodôntico, ele pode lançar a mão de uma faceta de porcelana, que fica muito bom, muito agradável, ele é satisfeito. Então, assim, depende muito o que é que você espera do tratamento, qual é o seu desejo, qual é a sua queixa. Tem que ser avaliado isso também, entendeu? Se vai para ortodontia ou se vai para estética. Mas não vejo nenhum problema em fazer a faceta de porcelana, não. Só benefícios. Isso, além da estética, né? Isso. Estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria de agradecer, doutora Cleice, mais uma vez pela presença e pelos esclarecimentos. E fica à vontade para as suas despedidas. Rosalba, eu fico, como eu disse anteriormente, fico muito feliz com o convite, né? Muito satisfeita por responder as perguntas do pessoal que fez esses questionamentos. Foram perguntas muito relevantes. Qualquer dúvida de quem não conseguiu ou mandou pergunta agora recente para o programa, a gente já estava no ar, podem mandar no meu Instagram, tá? Sempre que eu posso eu respondo a todos. Fala qual é o seu Instagram, pessoal. Doutora Cleice Bezerra, eu atendo na Clínica Suprema Odontologia Estética, então estou à disposição, qualquer dúvida, plano de tratamento, eu uso 5 anos, o que é que você acha? Pode ir lá que eu dou a minha posição também, eu faço uma avaliação e a gente vê a melhor forma possível de resolver o seu tratamento. Maravilha, muito obrigada mais uma vez e obrigada a você também que nos acompanhou de casa, você que mandou sua dúvida aqui para o nosso programa. Lembrando que você pode acessar lá o nosso Instagram, deixar sugestões de temas também para a gente abordar aqui no Saúde em Foco, tá certo? Muito obrigada por sua audiência e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau! Nos acompanhe pelo youtube.com/UERN TV.